Boa noite, pessoal. O meu nome é João Pedro dos Santos Paes de Oliveira e os integrantes do grupo são Brenda Micaela Alves, Jonathan Celito Costa e João Enzo Vieira. Componente curricular PORDP, Planejamento e Organização de Rotinas de Departamento Pessoal. O nosso tema é contrato de trabalho. O contrato de trabalho é a base jurídica entre empregador e empregado, meio de vontade individual e instrumento de preservação da ordem social e integração da ordem jurídica. Características do contrato de trabalho. O contrato de trabalho é bilateral, pois para sua formação é necessária a manifestação de vontade das partes contratantes. Quanto aos efeitos, é que pode ser unilateral ou bilateral. O mandato, por exemplo, é um contrato unilateral, gera obrigações apenas para o mandatário. O termo mandato ou procurador no direito civil surge quando alguém recebe de outrem poderes, para em seu nome praticar atos e administrar interesses. Artigo 653 do Código Civil. É representado mediante uma procuração que lhe delega poderes. Sujeitos do contrato. O empregador e o empregado são sujeitos do contrato de trabalho. O conceito de empregador encontra-se no artigo 2º da CLT. Artigo 2º. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Cláusulas do contrato. Essencialmente, todo contrato é formado por cláusulas. Cada cláusula de um contrato tem a função de descrever regras, informações e acordo entre as partes que irão assinar o documento. Existem diversos tipos de contrato que um empreendedor precisa utilizar para sua empresa, desde a sua formalização até o dia a dia com o cliente. Cada contrato possui cláusulas específicas para sua função. Assim também como cada contrato pode ter variações de empresa para empresa. Contrato por tempo determinado é um tipo de contrato de trabalho em que a duração é prefixada, ou seja, o colaborador já sabe quando ele será reincidido no momento da contratação. O contrato por prazo determinado não pode exceder a duração de 2 anos. É importante destacar que o contrato de trabalho por tempo determinado não garante ao trabalhador o recebimento de aviso prévio, multa de 40% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, bem como seguro-desemprego. Contrato por tempo indeterminado. É o modelo de contrato de trabalho mais comum, pois não existe um período pré-estabelecido de vigência. Quando finalizado o contrato de experiência, e não havendo dispensa por parte do empregador ou pedido de dispensa por parte do funcionário, inicia-se o período de contrato por tempo indeterminado. Portanto, caso não haja rescisão após o período de experiência, o contrato automaticamente passa a ser indeterminado. Em regra, a maioria dos contratos tem duração indeterminada. É definida apenas uma data de início para as atividades profissionais, mas a rescisão pode ocorrer a qualquer momento desde que haja o aviso prévio de uma das partes, no caso o empregador ou funcionário. Na interrupção do contrato de trabalho, o empregado fica sem trabalhar, mas recebe o pagamento do salário ainda assim. É o que ocorre, por exemplo, quando no gozo das férias. Aqui o tempo de serviço é computado para todos os efeitos, ainda que o trabalhador fique livre temporariamente de suas obrigações. Já na suspensão do contrato de trabalho, o empregado fica sem trabalhar e não recebe salário. Durante esse período, o tempo de serviço não é computado, mas há exceções: acidente, doença de trabalho e serviço militar. Estabilidade da gestante no contrato de experiência. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contratado por tempo determinado.
Desse modo, a empregada que se encontra gestante no contrato de experiência tem os mesmos direitos que uma trabalhadora que é contratada de forma definitiva. Sendo assim, a empregada grávida no contrato de experiência não pode ser demitida, sem justa causa, pois tem estabilidade provisória prevista no ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 10, inciso 2, item B, que assim coloca. Falecimento de empregado no contrato de experiência. O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independente de percepção de auxílio-acidente.